Há muito tempo procurei escola inteligente para dizer que sim, ali existe uma escola inteligente. Mas essa busca é cruel, né? Eu sou psicólogo educacional especializado, titulado pelo Conselho Federal de Psicologia e sempre atuei com psicologia escolar. Eu tenho 35 anos de atuação, sempre também assessorando escolas, secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação, e estudo muito sobre educação. E na psicologia educacional a gente tem método, direção, e ao mesmo tempo hoje nós temos a lei que vai garantir o psicólogo nas escolas e que vai ser um problema, hein? Porque vai estar cheio de gente querendo entrar na escola como psicólogo para atender de forma clínica. E a escola não é lugar para o psicólogo atuar de forma clínica, atendendo as pessoas individualmente. É para trabalhar a dimensão coletiva da escola. Mas nesse processo que eu estou colocando, eu sempre fiquei assim traumatizado de ver como que o sistema educacional no Brasil permite que as escolas se emburreçam. Ao invés de ser o campo de produção da ciência, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, de despertar a busca do conhecimento nas crianças e nos adolescentes, acaba sendo um lugar onde as crianças e adolescentes começam a ter tédio de ir, porque estão saturadas de tanto conteúdo. E essa pergunta, existe uma escola inteligente? E essa pergunta perpassa, tanto é que eu criei no ano 2000 a primeira semana Rubem Alves e trouxemos o Rubem Alves para discutir essa semana, que foi até no município de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, onde eu residi por muito tempo, e lá nós fizemos essa primeira semana Rubem Alves, onde trouxemos pesquisadores da obra do Rubem Alves e o próprio Rubem Alves. E nessa oportunidade, Rubem Alves estava encantado com uma escola inteligente que ele tinha conhecido em Portugal, que é a Escola da Ponte, que depois ele escreveu o livro A Escola com que Sonhei e Nunca Imaginei que Pudesse Existir. E ele também tinha essa angústia que eu também tinha na época, e até hoje eu tenho. Existe escola inteligente? E ele foi encontrar uma lá em Portugal, Escola da Ponte, e que aí foi sendo referência de discussão esse tema, como que essa Escola da Ponte lá de Portugal funcionava. Se você quer entender melhor, vai e leia esse livro, A Escola com que Sonhei e Nunca Imaginei que Pudesse Existir. E é a partir daí que eu vou falar de uma escola que eu conheci já no ano 2002, quando eu assessorava a Secretaria de Educação do município de Jaguaré, ao norte do estado do Espírito Santo. E que escola que é esta? O município de Jaguaré, ao norte do estado do Espírito Santo, criou um sistema educacional para o meio rural que leva o nome de Escolas Comunitárias Rurais Municipais. Ali pelos idos dos anos 1990, onde houve gestão que tinha uma ênfase muito forte na educação, e sob a reivindicação também dos pequenos agricultores, que é uma cidade que tem muitos pequenos agricultores, uma cidade com uma diversidade agrícola muito forte, mas de pequenos produtores na sua essência, e com comunidades rurais bastante fortalecidas, e que nessas comunidades rurais eles se organizaram a ponto de conseguir fazer com que o município estruturasse essas escolas comunitárias. E deu tão certo que já em 1992 recebeu o prêmio da Unicef como referência educacional, principalmente no meio rural. E ali eu comecei a assessorar a secretaria, na época era o secretário Jader, e foi uma gestão muito interessante, que o município ele estava investindo muito no ano 2000, 2002 ali, porque tinha uma verba de royalties de petróleo para investir na educação, e pegou uma gestão que investiu na educação também, fortalecendo o que já havia na história. E eu comecei a entrar nessas escolas como assessor na área da psicologia educacional, fazendo a consultoria para implantar o sistema de escola inclusiva, uma escola que caiba a todos. Eu fiquei uns 3 anos ali na secretaria ajudando eles lá em Jaguaré. E aí eu conheci essas escolas comunitárias rurais e elas são maravilhosas. Agora eu estive lá no mês de julho
discutindo um tema sobre como trabalhar com adolescente em tempo de internet. Que a escola ela tem um processo de pesquisa, de investigação e as demandas emergentes do cotidiano, da contemporaneidade, a escola vai trabalhando. E esta escola trouxe este tema para eu fazer uma reunião com os pais. E é o tipo da escola que eu gosto tanto, que eu não teria nenhum receio de colocar filho meu para estudar lá. E é uma escola que eu garanto, por tudo que eu já assessorei, por tantas escolas que eu já assessorei, ela dá um baile em qualquer escola de alto padrão particular e qualquer escola de qualquer país de primeiro mundo, tá bom? É uma referência e muito poucas pessoas sabem disso. A Unicef, que é um órgão ligado à ONU, já soube e já premiou ela em 1992, para vocês terem uma ideia. E essa escola, tendo essa possibilidade de dialogar continuadamente com os pais, existe a Assembleia dos Pais, existe a participação direta das famílias do meio rural, são escolas que ficam nas comunidades rurais e que agrega os filhos, na maioria dos filhos dos produtores rurais, pequenos produtores, e de quem trabalha no campo. Então é uma escola eminentemente rural, mas que tem uma versatilidade, uma capacidade de dialogar a ponto de me chamarem para discutir um tema tão emergente, a adolescência e a dependência aos celulares, que afeta muito qualquer jovem do país, também do meio rural. Então essa escola que eu estou falando, eu vou apresentar alguns pontos que me encantam nela. E quando eles me chamam, eu vou de forma voluntária. Eu rodo 4, 5 horas para chegar lá, que eu moro em Vitória até chegar em Jaguaré, mas eu vou e saio de lá felicíssimo. É maravilhoso. Daí vocês vão acompanhando aqui no vídeo as imagens da minha intervenção lá e a participação dos pais. Que maravilha que foi! Onde eu pude fazer uma palestra que não foi uma palestra, que eu levei artigo do meu site sobre o tema, eles leram, discutiram, apresentaram as demandas e eu falei muito pouco, na verdade. Eles falaram mais ou gastou um bom tempo trabalhando as demandas a partir deles, porque o perfil dessa escola é um perfil bem participativo. Então agora eu vou pontuar alguns itens que eu admiro nessa escola e que eu acho que vale a pena você visitar e quem sabe levar o seu município a implantar escolas deste perfil. Então as escolas comunitárias rurais municipais da cidade de Jaguaré, norte do estado do Espírito Santo, me encantam porque tem muito conteúdo, mas os conteúdos são vivenciados. Então não é aquela coisa só sentar, escutar, ouvir professor, ler e fazer prova. É vivenciar o conteúdo. A escola, ela é participativa, comunitária. Então você tem a Assembleia dos Pais que também pautam possibilidades de melhora para a escola, que a direção, que os professores não podem fazer as coisas só da cabeça deles, que tem que ter uma participação integrada. E eu fui nessa palestra, inclusive a secretária de Educação estava lá agora, agora nesse mês de julho, e você vê que é uma escola que a próprio município tem um olhar com muito carinho, porque ela tem uma força política também. E burro da prefeitura que querer apagar uma escola dessa. E não pode, porque faz parte da própria Constituição Municipal do município, da Lei Orgânica Municipal. Funciona como se fosse um associativismo, tanto dentro entre os alunos, como na relação com a comunidade. E não só daqueles que usufruem, dos pais que têm crianças lá dentro, mas de toda a comunidade em torno, porque elas ficam inseridas numa região, numa comunidade rural, perto de uma comunidade religiosa e assim por diante, Então elas fazem parte de um sistema ali. Elas fazem um processo de aprendizado onde o saber se faz fazendo. E aí eu vou te mostrando aí essas imagens das crianças, dos jovens que são do ensino fundamental 2, que vai aí do 6º ano ao 9º ano, de fazendo horta, produzindo, tanto é que eles ganharam um prêmio sobre equidade macroecológica, Eles ganharam assim vários prêmios já nessa área de a questão da sustentabilidade. É uma propriedade pequena na escola
que as crianças aprendem tanto a parte dos conteúdos normais de uma escola tradicional, mas inserido também com a produção agrícola. E a diferença é que traz os pais para pensar as emergências que também os professores detectam dos alunos. Por exemplo, o problema que estava acontecendo e está acontecendo sobre a dependência eletrônica, principalmente celular, que tem trazido consequências negativas para o processo de aprendizado dos adolescentes. Então trouxeram essa demanda. Tanto é que eu vou colocar aqui agora uma fala de uma mãe que participou do processo e como que ela entendeu a participação nesse encontro. Olha que legal esta mãe que vai falar aqui agora. Meu nome é Eliane, eu sou mãe de estudante da Ecorme Japira e eu participei de uma palestra com Gerson Abarca sobre telas na adolescência. E o que mais me chamou a atenção nessa palestra foi perceber que o que mais está destruindo as nossas crianças, os nossos adolescentes, é o uso excessivo de tela. E importante saber que a gente ainda dá tempo, né? Você descobrindo qual o problema, você tem terapias que você pode fazer, às vezes até medicamentosas, mas que é possível sim tirar os adolescentes desse mundo de tela que está destruindo tanto as nossas crianças. Então eu quero deixar claro aqui que a escola inteligente é difícil de achar. Muitas acham que é, mas não é. Escola com muito conteúdo. Às vezes a escola integral, a criança fica o tempo todo numa sala de aula, não tem interação. E como você foi vendo nas imagens, está vendo nas imagens aí do vídeo que vai passando, como que são atividades diversas que eles têm. Então, nesse sentido, a escola é surpreendente, mas é fruto de um processo de conquista. A questão que eu lanço para você: o seu município tem escolas comunitárias deste tipo, mesmo que sejam urbanas, com integração na comunidade, participação dos pais? E no meio rural? O Brasil é um país rural. As cidades do Brasil são rurais, poucas são com essa urbanidade. Tudo bem que a maior concentração da população do Brasil está nos centros urbanos, mas todas têm um município, uma municipalidade, tem um território agrícola. E nessas comunidades rurais, virou favela comunitária rural ou está virando um lugar onde a vida prospera? E nessas comunidades da cidade que você mora, existem escolas desse nível? Se não tem, comece a se organizar para que tenha. Coloque isso na lei orgânica municipal, coloque isso na regra pública de gestão. Escolas que possam trazer inteligência aos filhos. E tudo isso de forma pública, gratuita. Nada é gratuito, porque todos nós pagamos impostos. Mas fica aqui essa dica: se na tua escola, na tua cidade não tem uma escola dessa, financiada pelo órgão público municipal, procure conhecer a de Jaguaré, as de Jaguaré, e depois comece a fazer um movimento na sua cidade para reivindicar esse modelo de escola, que para mim é uma das melhores escolas que eu já conheci em todas as minhas assessorias como psicólogo educacional, pelas minhas andanças por aí. Fica aqui então este vídeo da escola inteligente que eu encontrei, e ela existe. Está várias delas no município de Jaguaré, no norte do estado do Espírito Santo. Confere aí, procure no Instagram, você vai achar várias delas.